E olha, gente, vamos falar um pouquinho de lei de diretrizes orçamentárias agora. O plenário do Congresso aprovou hoje esse projeto da LDO para 2025 com meta fiscal zero, 30,9 bilhões de déficit fora da regra fiscal e uma autonomia para as estatais dependentes do Tesouro. Mas quem acompanha toda essa situação é o Bruno Pinheiro. Não, esse aí era o Misael Mainetti. Pronto, agora sim a gente vai com o Bruno Pinheiro. Ô Bruno, e a gente lembra que a lei de diretrizes orçamentárias deveria ter sido aprovada antes das férias, né? Então a gente já está aí com uns 5 meses de atraso. E como que ficou? Há muito tempo essa discussão já vinha se arrastando e somente agora no apagar das luzes, é sempre assim, é algo muito normal aqui do Congresso Nacional, sempre na última semana isso é analisado. Ontem foi colocado em votação, recebeu o relatório favorável do senador Confúcio Moura, lá na Comissão Mista de Orçamentos, inclusive, e aí chegou então hoje aqui na sessão do Congresso Nacional. O que vai ter o impacto direto com o cidadão, Evandro, é o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.412 e que então vai chegar, de acordo com essa votação de hoje, em R$ 1.502, isso no ano que vem, após essa votação da lei de diretrizes orçamentárias. Essa votação foi uma votação simbólica. Nas redes sociais, nomes da oposição reclamaram que eles estavam querendo emplacar algumas alterações em cima da hora e que fosse uma votação simbólica, o que acabou sendo. A votação simbólica, Evandro, é justamente aquilo que quando tem uma discussão, só pergunta, aliás, só um pouquinho, o senhor consegue, só um minutinho, por favor? Evandro, tá cheio aqui o Salão Verde, acaba tendo uma movimentação. E aí, só para a gente voltar ao raciocínio, então, essa discussão foi uma votação simbólica e aí, na hora da votação, os parlamentares usaram as redes sociais ali, reclamando justamente que era uma votação simbólica, que não tinha como, que tinha que se discutir. Isso, aliás, Evandro, foi reclamado durante o ano inteiro, que muitas alterações chegam em cima da hora e aí não consegue entender sobre esse relatório. E aí, só para finalizar, então, foi estipulada essa meta fiscal com otimismo. A expectativa do governo federal para 2025 é de um crescimento de 2,5% do produto interno bruto. Esse é o otimismo do governo federal e o resultado agora que acaba indo direto para a sanção do presidente da República. Evandro. Opa, Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações por enquanto, mas só para a gente sair um pouquinho também desse tema e aproveitar que o Bruno está aqui, fiquei sabendo que você ganhou medalha e honraria aí, meu amigo, por quê? Um reconhecimento, então, aproveitar aqui a nossa equipe de reportagem que esteve na cobertura lá no Rio Grande do Sul durante cerca de 25 dias, estive lá, não somente eu, mas uma outra equipe também da Jovem Pan, e recebi então de representantes do Rio Grande do Sul, na pessoa do Coronel Zuco, deputado federal, essa honraria, então, esse reconhecimento que vai em nome de toda a equipe da Jovem Pan, que esteve na cobertura durante um pouco mais de 25 dias. Muito obrigado, inclusive, aos representantes lá do Rio Grande do Sul, a equipe também que me recebeu, a todos que me deram suporte lá durante esta cobertura. Foram dias difíceis, chovendo muito, muita água, a gente sabe como foi essa situação e a gente espera de verdade que exista uma reconstrução levado a sério, com muito respeito, e que as pessoas consigam recomeçar as suas vidas e que esse episódio nunca mais se repita realmente naquela região e nem em qualquer outra região da nossa federação. Então fica aí essa honraria, esse agradecimento por esse reconhecimento aí. Evandro, compartilho com a equipe da Jovem Pan que me deu a oportunidade de estar atuando nessa importante cobertura durante alguns dias lá. Exatamente, Bruno. O seu trabalho de toda a imprensa, né, foi muito importante para mostrar a situação e principalmente cobrar as autoridades para o que era necessário e que deveria ser resolvido com a maior rapidez possível no Rio Grande do Sul. Bruno também sempre muito delicado, falando ali, será que o senhor pode não passar aqui na frente da câmera porque eu estou trazendo as informações e preciso concluir a minha participação com sucesso no nosso querido 3 em 1, né, Bruno? E assim seguimos ao vivo. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, seu Gustavo Segré. Bora. Você passou boa parte do nosso 3 em 1 dizendo que você ia falar de LDO, mas quando o assunto chegasse, que você tinha algo muito importante para falar. Qual é a sua análise? Conte para a nossa audiência. Tenho muitas análises, mas vou resumir em 3, pelo menos. Não, pode seguir, pode falar. A primeira, busca de novo o déficit zero. Sim. Esse filme nós já vimos. Quando foi o arcabouço fiscal, teoricamente, em 2024, deveria ter déficit zero. Mas você acha que não dá para tentar de novo?
Mas não deveria, porque se eu não me lembro mal, e eu estou ironizando, eu sei que não me lembro mal, em 2025 deveríamos ter superávit de 0,5. E agora estamos permitindo, digo, porque quem nos representa no Congresso ou tem memória fraca ou não sei o que está votando. Porque agora pode colocar 30,9 bilhões. Sabe o que é esse 30,9 bilhões de déficit permitido? 0,25 do PIB de novo. Então, nós estamos brincando que, não, o ano que vem, vamos chegar ao déficit zero. Aí, no ano que vem, falamos, não, no ano que vem, a gente vai chegar no déficit zero. Aí, chegamos no 2026 e vamos falar, no ano que vem, nós vamos chegar no déficit zero. E o déficit zero não chega. A dívida versus o PIB está próxima de 80%. Isso é um alerta muito grave. E aí nós vemos, inclusive, que para as estatais está permitido um déficit de 6,9 bilhões. Estatais que, diga-se de passagem, nesse ano vai ter um déficit perto de 8 bilhões. O maior de toda a história desde o início da série histórica de 2002, do Banco Central. Nunca teve tanto prejuízo nas estatais. Isso por que acontece? Porque colocaram um monte de inúteis que não servem para dirigir estatais, mas que são amigos, são políticos. Vamos colocar essas pessoas. O Correio tem 200 sedes que estão com risco de despejo, porque não paga o aluguel e está com problemas de inadimplência. Estamos falando do Correio, uma das empresas estatais mais fortes que deveria ter o país, e está com risco de inadimplência. Estamos falando de uma empresa estatal. Então, nós estamos falando, agora, e fecho com isso, falei 3, falei 2, agora termino o último. Aumento do salário mínimo, 1.502. Pelas regras até agora, o salário mínimo deveria ir para 1.528. O governo vai ficar quieto, não vai falar nada, que em lugar de 1.528, como deveria ser pela regra atual, vai para 1.502. Isso significa um aumento nominal de 6,3%, 6,4%. Isso equivale a que, depois de tirada a inflação, o aumento real do salário mínimo é 1,4%. 1,4%. O governo tinha prometido muito mais do que isso, até 2,5%, mas está 1,4%. Sabe quanto isso significa? A partir do mês de abril, o salário ou recuperação real de 1,4% já não existe mais. A partir de abril de 2025, aquele que ganha o salário mínimo está perdendo o poder de compra. E eu quero ver o que o governo vai falar, o que o Piperno vai falar. Bom, agora, né? É. Gustavo Segré. E aí, Piperno, como é que você vai falar então? Quais são os seus argumentos diante de todos esses fatos que foram trazidos aqui pelo Gustavo Segré? Eu não entendo essa conta de que a partir de abril o salário mínimo vai perder poder de compra, porque o salário mínimo agora, todo ano, ele tem aumento real. O que real? Então, 1,4, vai ser 1,4. Hoje estamos em 1.412, vai para 1.502, certo? Todo ano ele vai ter aumento real. Acompanhe o raciocínio, porque talvez eu esteja errado. Se era 1.412 e vai passar para 1.502, a diferença de 1.502 para 1.412 é 6,3%. É só dividir um pelo outro. Quando você tira a inflação, aí é que aparece o ganho real. 1,4, se quiser 1,5. Se a gente tiver uma inflação de 5% ao ano, estamos falando de 0,41 lineal. 0,41 é 0,41 no primeiro mês. 0,41 mais a inflação do segundo mês. 0,41 mais da primeira vez, mais a outro mês. Em abril, 1,4 terminou, não tem mais. Deixa eu tentar entender. Você está dizendo que o salário mínimo tem que antecipar a expectativa de inflação? A inflação vai corroendo. Então, em janeiro, ele vai recuperar a inflação do ano anterior, mais 1,4. Mais 1,4. E no outro janeiro ele recupera de novo. Tá, mas em fevereiro já tem 1,4 menos a inflação de janeiro. Alan, me corrija se eu estou errado. Mas escuta, reajuste salarial não é assim que funciona. Eu sei que não é. É anual, pelo amor de Deus. Quer dizer, veja, a vida inteira... Pega R$100 hoje. Eu sei que... E calcula no ano que vem. Vai ter final 105. Do ano. Mas todo aumento salarial sempre foi assim. Agora, ninguém antecipa o aumento salarial. Claro que não. Mas não vende essa ideia de que o aumento real... o aumento real é em janeiro. A partir de fevereiro já não é mais. O que vai ter em janeiro é o aumento real em relação ao que foi outro ano. O que não tinha. Então, agora tem. Essa nova regra tem. Ou seja, até 22 não tinha. 23, 24, 25, tem. Agora, é claro que durante o ano, à medida em que ocorre a inflação, ok.
Isso é óbvio que perde poder de consumo aí, em janeiro do outro ano recupera. Mas com toda a categoria, com todo... A melhor forma seria diminuir a inflação. E para diminuir a inflação... Não, tudo bem, se você tiver uma inflação de 5 ou uma inflação de 2, o salário vai também ser corroído. Mas dura ou mais ou menos. Se tiver uma inflação de 2, se você tem um aumento de 6,3, então vamos fazer você o seguinte, quase que chegou no final do ano. Se não tiver, e se tiver deflação, aí é melhor ainda, né? Porque ainda vai ganhar mais. Ou seja, não é assim. Não, outra coisa, só para complementar, estatais. É verdade, um tombo de 6 bilhões e pouco, sendo que nesse momento aqui, já está em 7 e pouco. 7 bilhões e 740 a outubro. Isso, vamos contar então para a nossa audiência o que é isso. São 3 e pouco das estatais federais, 3 e pouco das estatais dos governos estaduais e municipais. A conta é assim, você junta tudo. Segunda coisa, esse cálculo não inclui Petrobras e os 3 bancos. Porque Petrobras e os 3 bancos vão dar um superávit superior a 200 bilhões de reais esse ano. Dá lucro até administrado por meu filho de... Então vamos contar outra parte da história. Conte. Que até então não dava todo esse lucro, porque o Banco do Brasil, inclusive, e o Alan imagino que tenha esse dado, o ano passado deu o maior lucro da história bancária do Brasil ao lado do Itaú. Vai lá, Gani. Olha só, o que mais me preocupa nessa LDO é o seguinte. Primeiro, você tira 30 bi e o governo vai gastar do mesmo jeito. Você tirou do cálculo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você imagine um estudante que ele, de uma prova que valesse 10, ele tirou a nota 4, certo? Aí, na canetada, eu falo, 2 questões vamos desconsiderar, deixar fora do cálculo. Tem agora 8 questões, certo, Evandro? 4 para 8, a nota foi para quanto? 50%. Foi para a nota 5, certo, Piperno? Foi para a nota 5. Ele se tornou um bom aluno? Não, ele não se tornou um bom aluno. Foi na canetada. Eu tirei do cálculo 2 questões que estavam erradas. A mesma coisa, eu tirei 30 bi, mas o governo vai continuar gastando do mesmo jeito. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você não conta o cálculo das estatais dependentes do governo. E muitas delas, como o Segre bem colocou, são deficitárias. Então, você também está dando um jeitinho, uma maquiagem ali para passar de ano. Mas você vai gastar do mesmo jeito. Por isso que eu convido a todos a não olhar mais o déficit primário, porque ele é sujeito a manipulações, o resultado primário. Olhe o nominal, o total e o endividamento público. É isso que interessa. E é por isso que eu convido a todos a retomarem os estudos de matemática, para vocês conseguirem acompanhar aqui as linhas de pensamento dos nossos queridos amigos do 3 em 1. Fala, Zé Maria. Eu vou colocar essa aprovação de uma maneira mais política. Por favor. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma espécie de mapa de como será o orçamento. Geralmente, ela é aprovada lá no meio do ano, né? Os deputados e senadores só saem oficialmente de recesso se aprovar a LDO, para depois entender como elaborar o orçamento. E depois chega o orçamento. E agora está sendo votado tudo ao mesmo tempo. A LDO é de interesse do governo. Já o orçamento, se aprovar, tudo bem. Se não aprovar, a LDO autoriza o gasto pelo governo de 1/12 por mês. E aí ele não precisa ficar ali na pressão, pode deixar o orçamento para o ano que vem. E aí o governo ficaria mais tranquilo. Então, é um dever do Congresso Nacional. O Congresso mudou o orçamento e mudou, evidentemente, a LDO. Mas ficaram ali alguns pontos muito estranhos, né? Primeiro, o déficit, né? Assume um déficit de 31 bilhões de reais. Já a LDO admite que o orçamento deve vir nesse sentido, de um déficit de 31 bilhões de reais. Além disso, a inflação em 3,1% e, olha bem, a taxa de juros em 8% no ano que vem. É impossível. Isso eu não acredito que isso possa acontecer. Por outro lado, também há várias inconsistências na LDO, ou seja, a dificuldade do que prevê a economia e a realidade e do que é a LDO. Então, a LDO é uma peça de ficção e sempre é assim.
Politicamente, o orçamento é votado, e a LDO, por unanimidade, porque se alguém pedir vistas ou tentar emendar, não consegue. E aí para tudo. E é sempre a última coisa que se vota. Então, politicamente, é o que decidiu o Congresso Nacional na LDO e o orçamento, que será, sim, votado até sexta-feira. Muito interessante você trazer esse movimento, Zé. Eu queria te ouvir, Piperno, sobre essa peça de ficção que é apontada pelo Zé Maria Trindade. A partir também daquilo que foi proposto na LDO anterior e que, de certa forma, não foi atingido pelo governo neste ano. Por isso, há um motivo, então, para que a gente não acredite também, principalmente num déficit zero para 2025, no teu ponto de vista? Eu não sei se a gente pode ou não acreditar num déficit zero em 2025. Não sei, por exemplo, qual vai ser o impacto, vamos pegar aleatoriamente um novo item, o impacto de arrecadação com as bets. Ninguém sabe exatamente quanto vai ser. Tem chutes, né? Como nunca foi feito isso, como é que alguém vai cravar com exatidão? Então pode dar uma arrecadação espetacular, como pode ser algo decepcionante. Então é óbvio que aí eu concordo com o Zé, quer dizer, tradicionalmente ela é, sim, muito de ficção, porque é muito chute, muita estimativa que acaba não se concretizando.